Então, o D, que é a derivada de uma raiz quadrada. X ao quadrado mais y ao quadrado. Quando eu tinha lá no cálculo 1, f de x, né? Vamos colocar y. Quando eu tinha uma y igual a raiz de x, aí antes de vocês derivarem, vocês tinham que pegar e passar em forma de potência, né? Raiz quadrada, então fica x ao meio. E aí eu fazia a derivada. Passa ao meio de x ao meio menos 1, dá menos 1 meio. Então, era esta a regra. Aqui, eu também tenho que pegar, tá, a função x ao quadrado mais y ao quadrado na raiz, que vou chamar lá de u, tá, que seria uma u. Isso aqui elevado a 1 meio. Então, eu tenho que passar, tá, na potência para ficar mais fácil para resolver. Porque na hora que ele vai pedir o linha em relação a x, então eu vou ter que derivar esse x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao meio, mais em relação a x. Eu vou esquecer que y vai ser uma constante. Bom, então em relação a x, u elevado a n, então é 1 meio, né, do u. Então eu vou repetir, ó, elevado ao meio menos 1, ó, 1 meio menos 1, tiro o MMC, dá menos 1 meio. Então fica menos 1 meio vezes, agora sim, em relação a x. A derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a x é 2x, que aqui fica zero. Tá? De novo. Quando eu tinha u elevado a n, vamos olhar ali na função. A derivada é o n, u elevado a n menos 1 vezes o linha, que é a tabela, quando eu tenho uma função, cadê a tabela de derivadas, onde eu deixei? Para falar a regra, ó. A tabela de derivadas lá é a número 1. É isso a regra, da potência. Quando eu tinha x... Tá, era direto, x elevado a n menos 1, vezes a derivada de x, linha que é sempre 1. Então, aqui dentro é o u, tá? Aqui dentro é o u, a nossa derivada. Então, vai ficar n, quem é o n? Aqui, ó, n é o meio, então passei 1 meio aqui pra frente, tá aqui. Vezes u, quem é o u? Que é, isso aqui é a função, u é tudo aqui dentro, tá? Aqui é a função, u, que é isso aqui, elevado a n menos 1. Quanto que é 1 meio menos 1? 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. Então, elevado a menos 1 meio. Então, aqui, ó, menos 1 meio, aqui é o u, vezes a derivada do u, que em relação a x, derivada de u em relação a x é o 2x. Tá? Então, eu usei a regra da potência quando tem uma função que é chamada função composta, né? Porque eu tenho uma potência direto ali. Então, a gente vai fazer a derivada parcial em relação a x, é realmente isso dali. Vai ser 1 meio vezes o x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 1 meio, vezes 2x, porque é em relação a x. E aí eu posso cancelar, tá, o 2 com esse 2, porque é multiplicação, fração. Multiplicando, então ficou lá em cima x2 mais y2 elevado a menos 1 meio, tá? Vezes o x. Aí na resposta que eu deixei para vocês, tá, ele passou para baixo. Eu posso deixar assim? Pode, tá? Mas se eu quiser, como é elevado a menos 1 meio, ele desce positivo. E na raiz, é o que ele fez. Ele deixou assim, ó, o x sozinho e desceu o x ao quadrado mais y ao quadrado e deixou um meio positivo
e ainda ele passou a raiz quadrada de x2 mais y2, tá? Então, ele fez, deixa eu apagar aqui, senão vai se confundir tudo. Tá? Então, ele trouxe o menos o meio aqui para baixo, tá? Ficou o x, como se ficasse 1 lá em cima, e além passou para a raiz. Então, assim ou assim, tá a resposta correta. Só que eu tenho que lembrar, tá? Tem que estar fazendo sempre em relação a x. E é a situação agora que eu vou fazer em relação ao y, né? Vou fazer em relação a y. Então, vai mudar agora as variáveis, né? Del F em relação a y. Que eu vou derivar lá dentro em relação a y. Então, a mesma coisa que a gente fez lá para o x, vai fazer para o y. Eu tenho que a função, então, ó, é x ao quadrado mais y